Professor Robinson, ele é mestre em Psicologia Social pela Universidade Federal da Paraíba, graduado em Psicologia pela Universidade Federal da Paraíba e bacharel em Teologia no Seminário Presbiteriano do Norte. Ele é pós-graduado em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, é professor do Instituto Bíblico Betel Brasileiro, professor no curso na pós-graduação em Administração da Fundação Getúlio Vargas, autônomo no Centro de Psicologia, Psicanálise e Fonoaudiologia, professor titular do Seminário Presbiteriano do Norte e professor do Instituto Bíblico Palavra da Vida. Como já anunciado, também é nosso vice-presidente do Conselho de Curadores do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Estamos muito felizes, professor, com a sua presença aqui e com certeza de que trará muita contribuição num tema tão importante para nós docentes, a questão da emoção, da afetividade nos nossos processos de comunicação. Então, com a palavra, professor. Gostaria de agradecer pelo honroso convite que me foi estendido pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, na pessoa do magnífico reitor, doutor Benedito Guimarães, e também dizer da minha alegria, da minha satisfação de estar aqui entre colegas, nessa convivência fraterna de educadores. Sei que é um tempo, na Semana Pedagógica, de mútuo aprendizado, naquilo que todos nós temos como algo que é mais do que parte da nossa vida. Para muitos de nós, particularmente para mim, cerca de 30 anos tem feito espaço central na minha existência. De modo que, além dessa honra, me sinto alegre de estar aqui com os amigos e colegas. E, obviamente, que em momentos de convívio com colegas como vocês, não somente aqui, nessa relação gostosa do Mackenzie, mas também em outras instâncias, em outras instituições, nós acabamos por estruturar a nossa vida, a nossa prática, a nossa própria existência e ação no mundo em torno da educação. Eu sou um apaixonado pela sala de aula, pela pesquisa, pela extensão, ainda que a necessidade faz com que eu tenha que me fatiar por outras áreas, especialmente pela gestão acadêmica. E todas as vezes, em qualquer uma dessas instâncias que fazem o tripé de uma universidade, ensino, pesquisa e extensão, é comum aquelas conversas entre educadores em que me parecem que duas palavras ou dois sentimentos ou afetos acabam por aparecer com mais frequência nos entretextos das falas dos colegas. E são palavras antagônicas, mas que muitas vezes aparecem por meio de sinônimos, mas querem dizer basicamente o seguinte, que educar é um equilíbrio dinâmico entre frustração e satisfação. Esse equilíbrio dinâmico entre frustração e satisfação no educar é o que me faz iniciar essa minha fala nesta palestra com uma pergunta provocativa a todos os queridos colegas que estão aqui. E esta que eu coloco aqui na projeção como slide inicial. Pensemos um pouco juntos. Qual é, para cada um de nós, o momento mais frustrante no processo de educar? E qual é o processo ou o momento mais satisfatório no processo de educar? Pense um pouquinho, faça uma retrospectiva dos momentos em que você tem na academia, em que você disse, eu não aguento mais isso. Ou em que você disse, meio que numa versão macdonaldiana, eu amo tudo, muito tudo isso. Quando você frustrou-se, quando você se satisfez, certamente você se perguntou, como eu me pergunto, por que este aluno aprendeu? Por que este aluno não aprendeu? Corrigindo provas, que para mim é o momento mais frustrante da academia, creio que não estou sozinho, pelo sorriso dos colegas, há muitos que concordam, e a gente vê que aquele investimento que foi feito
de nossa própria pesquisa para compartilhar com o educando, nem sempre deu os resultados esperados, a gente se frustra e se pergunta por quê ele não aprendeu? Porque determinado aluno tem mais dificuldade de aprender do que outro. Porque aquele aluno em particular, aquele sujeito lá que você lembra, talvez desse último semestre aqui na universidade, preferiu desafiar você ou a mim, como educador, ao invés de nos usar, no bom sentido, como trampolim, já que estávamos dispostos a isso, quando nos propusemos a ensinar, a compartilhar ensinamento. Então, é deste binômio frustração e satisfação que eu trago a provocação inicial para que nós possamos desenvolver esse tema. Porque é, de fato, quando nós conseguimos entender as razões por que este processo acontece, e elas não são meramente cognitivas, é que nós podemos aliviar as frustrações e potencializar as satisfações do ato de educar. É justamente por isso que nós vamos falar sobre competências emocionais envolvidas no processo de ensino e de aprendizagem. Aprendizagem essa que é tridimensional. Nós ensinamos, o aluno entende, mas também sente, e por causa do entendimento e do sentimento, ele age e muda, e cresce, e o seu potencial é atingido. Então, diante desta tarefa que é tão frustrante muitas vezes e tão desafiadora outras, eu gostaria inicialmente de falar desta temática que tem a ver com emoções, com afetividade e com interação social na aprendizagem. Nessa perspectiva tridimensional, meus queridos colegas, as emoções convergem todas para um fato singular e indispensável, uma esfera fundante e transferente de conhecimento. E, independente das abordagens psicopedagógicas com as quais alguns desses autores que eu vou citar se alinharem, vejam o que dizem alguns desses maiores teóricos sobre estas temáticas, pesquisadores deste processo. Vygotsky, em seu livro Psicologia Pedagógica, publicado em português pela Artimédio, no ano de 2003, primeira edição, afirma o seguinte: a emoção não é uma ferramenta menos importante do que o pensamento. A emoção não é uma ferramenta, obviamente, em função da aprendizagem, do que o pensamento. Ele diz ainda nessa mesma obra que a educação sempre implica em mudanças nos sentimentos e na reeducação de emoções que vão na direção de uma reação emocional que começa inata, biológica, fisiológica, mas certamente se expressa na sociedade, nas interações sociais. E aí ele responde a tentativa de reduzir o ensino e a aprendizagem a modelos mais cartesianos e cognitivos, ao dizer assim, que as emoções são tão importantes quanto o intelecto, e que é possível pensar intelectualmente e sentir de maneira também cognitiva. Explicando o processo em si, a pesquisadora Marta Helvas, em um artigo intitulado Cérebro aprende pelo afeto e pela emoção, afirma que a aprendizagem é um mix de memória, atenção, concentração, interesses, desejos, estímulos intrínsecos relacionados com neurotransmissores, com hormônios, e também extrínsecos, informações externas do ambiente que permeiam a mente e o cérebro humano. Pesquisador que intitulou uma obra chamada O Funcionamento do Cérebro no Processo de Aprendizagem, cita a experiência da doutora Marianne Diamond, neuroanatomista americana, que, realizada com animais, chegou à conclusão que espécimes criadas com estímulos lúdicos como brinquedos, espécimes obviamente não humanas, não homo sapiens, desenvolveram um córtex cerebral com maior número de células nervosas. Nesse mesmo estudo, em outros
como os novos paradigmas em educação, os caminhos visíveis para uma análise, é dito que os circuitos neurais constroem-se através da afetividade primária, que o sistema atencional que está agora em plena atividade, enquanto vocês me ouvem e me veem, se adaptam no processo de aprendizagem, no assento anatômico do córtex pré-frontal, onde estão a maior parte das entradas cerebrais, neuronais, a visão, os ouvidos e assim por diante, e se encontram juntos, numa espécie de grande feixe neuronal, exatamente naquelas estruturas do do sistema límbico, e assim se traduzem em forma de emoção. Sendo bastante sintético, não há um único pedaço de informação, ainda que processada pelas partes do cérebro relacionadas aos aspectos mais cognitivos, que não se transforme em emoção no cérebro. Nós pensamos de maneira emocional e nos emocionamos de maneira racional. Como eu costumo dizer aos meus alunos, se você quer memorizar alguma coisa, sinta, porque a emoção é a cola que faz com que a informação permaneça no cérebro. Isso é tão fato que as coisas mais ancestrais das quais nos lembramos são aquelas com forte componente emocional, seja negativo ou positivo. Podemos nos esquecer de números, podemos nos esquecer de lugares, mas não das simbolizações emocionais que estão relacionadas a números e a lugares, porque, de fato, a emoção é a cola do intelecto. Veja, não é preciso sequer alinhar-se sem nenhuma crítica ao construtivismo para admitir que Piaget, sim, tinha razão quando assinalou que a aprendizagem é o resultado, portanto, entre um sujeito e um objeto, provocado por atitudes espontâneas deste organismo, por estímulos externos, mas mediados por uma dessas emoções, no sentido puro da palavra, que se chama motivação. Ainda que muitas vezes aplicadas na administração, na gestão, motivação tem a ver mais com desempenho e resultado, de um modo mais bruto da palavra, motivação é uma emoção. E essa emoção, obviamente, não pode ser desassociada daquilo que nós chamamos de afetividade. Partindo, então, desse pressuposto, a professora Tassone, aqui da Unicamp, fala que o papel do outro, e aí chegamos na interação social, nesse processo de aprendizagem, torna-se, portanto, fundamental. Talvez se a universidade tivesse me convidado para falar sobre emoções, de maneira separada, hermeticamente fechada do processo de aprendizagem, eu diria, vamos juntar essas duas coisas, e de fato elas foram juntadas, unidas, porque todo o processo de aprendizagem ele é mediado por aquilo que a gente chama de interação social. Smolka e Goes, ao se referirem, portanto, a essa ideia de mediação, representam, então, a seguinte equação: um sujeito, um objeto, e entre este sujeito e objeto, um vínculo emocional. Isso significa dizer que é através de outros que eu e você aprendemos e estabelecemos relações com objetos de conhecimento. Ou seja, é a elaboração cognitiva, junto com a emoção, ou transformada em emoção, fundamentada na emoção, que a relação de aprendizagem acontece entre um e outro. Novamente, a professora Tassone recorda que Pino, um outro pesquisador da área, discorre sobre os processos cognitivos, defendendo que o conhecer humano é uma atividade que pressupõe uma relação que envolve não apenas dois elementos, como normalmente se falava, fazendo-se uma análise meramente cognitiva, mas três elementos: o sujeito que conhece, a coisa a conhecer, e o elemento emocional mediador que torna possível o conhecimento. De maneira semelhante, Klein defende que esse objeto que media, esse vínculo emocional, não existe e nem pode existir fora das relações humanas.
Daí porque, por mais que sejam avançadas as pesquisas de educação à distância, ela nunca poderá ser independente de uma vinculação afetiva. Porque mesmo que o conhecimento seja transmitido, ele não será internalizado sem um vínculo emocional do educador com o educando, seja ele qual for. Assim, para aprender, é preciso uma rede de vínculos e de contextos que entremeiam a aprendizagem e que este entremeio, esse entretexto, deve ser saturado de afetividade. E essa afetividade envolve todos nós. Envolve alunos, professores, o conteúdo que descobrimos juntos, os livros, o ambiente, o setting educacional e uma troca de energia que a turma da faculdade chama nos dias de hoje de vibe. Você deve ter ouvido, porque eu escuto, quando diz assim, esse professor ou essa aula é de uma vibe, ou então é de uma vibe down, dizendo que aquilo que eventualmente falávamos nos seus tempos de escola, eu não gosto desse professor, é outra forma de falar. O fato é, queridos, que nem sempre os alunos são fáceis, nem tampouco nós, professores, o somos. E muitas vezes precisamos de vínculos afetivos que entremeiem essa relação. Eu fiz uma breve revisão bibliográfica, en passant, em cerca de 930 artigos científicos que estabelece o estado de arte dessa questão, dessa relação de afetividade aluno-professor, e que fundamenta, então, essa minha fala, daí a quantidade de citações que eu estou fazendo. Fernandes, um dos maiores sobre esse assunto, diz que a aprendizagem, portanto, no resumo, é indissociável da afetividade, devido ao lugar central das interações sociais, e que o objetivo final, portanto, dessa afetividade é o atingimento da mudança adaptativa ou da transformação. Portanto, o nosso papel é o de agente de transformação e não passador de conhecimento. E isso acontece, diferentemente do que se pensava no passado, não por um vômito cognitivo que eventualmente atinge os estudantes em sala de aula, mas por um diálogo afetivo que muitas vezes é simbólico e imperceptível mesmo para aqueles que, como vocês, têm muitos anos de academia. Talvez os mais observadores a essa altura já devem ter percebido que, de maneira intercambiável, eu usei termos como afetividade, sentimentos e emoções de uma maneira um tanto quanto desleixada. É, portanto, oportuno que eu abra o meu primeiro parêntese semântico para esclarecer as coisas e tentar conceituar que, quando se fala de fenômenos afetivos, nós estamos entrando num campo muito pantanoso. Termos como afeto, como emoção e como sentimento são muito comuns e, no senso comum, usados de maneira intercambiável, mas são diferentes, e talvez essa figura que está aí ajude a compreender. A professora Marili já entrou aqui na minha vibe e já começou a me ajudar aqui também. Veja essa figura. Aquilo que nós chamamos de emoção, aqueles que trabalham nesta área sabem que é um componente biológico, físico. O que eu chamo de medo e de raiva, que pode ser chamado de afeto do medo ou afeto da raiva, é o construto subjetivo devido à interação com outros sujeitos que me chamou a atenção e colocou esse rótulo chamado medo ou raiva. Porque, na verdade, da primeira vez em que eu senti medo ou raiva, eu não sabia o nome. Mas o meu tônus muscular modificou-se. O meu físico mobilizou-se e todo o meu funcionamento metabólico foi numa direção de defesa ou de ataque, reconhecendo um estímulo externo nocivo. Então, alguém me viu, normalmente o meu papai, a minha mamãe,
os primeiros olhares primários que me caracterizam como sujeito no mundo, e disse assim: isso é medo, isso é raiva. E aquilo codificou-se de modo que, à semelhança de outros estímulos, o que era uma emoção bruta se transformou em um afeto com nome e sobrenome, porque eu posso ter tristeza por tédio, tristeza por frustração, tristeza por isolamento social e uma série de outros. São nomes e sobrenomes que foram dados às emoções e que, por isso, são chamadas de sentimentos ou de afetos. Essa variação de terminologia é enorme e depende muito dos aspectos culturais. No entanto, querido, há um resumo do que se trata esses afetividades, esses afetos. Disse assim, que os fenômenos afetivos representam a maneira como os acontecimentos repercutem na natureza sensível do ser humano, produzindo nele um elenco de reações matizadas que definem seu modo de ser no mundo. Daí porque nós dizemos que há pessoas mais medrosas do que outras, porque, de alguma forma, o elenco de medos de alguém pode ser mais extenso como o de outros. Vallon, sem dúvida alguma, aquele teórico que mais estudou a afetividade no processo de aprendizagem, traz para nós algo muito interessante. Ele diz que a qualidade das relações sociais influem na relação do indivíduo com os objetos, lugares e situações. E Tassone, citando algo que ele, de alguma forma, menciona nas suas obras, traz para o ambiente ou a ambiência da academia com a seguinte afirmativa: que as interações em sala de aula entre professores e alunos, como nós bem sabemos, são reveladoras de aspectos afetivos presentes e que influem, sim, no processo de aprendizagem. Portanto, queridos, quando nós falamos dessa afetividade, nós estamos em busca daquilo que caracteriza-nos como adultos. Começamos com aquilo que os teóricos chamam de afetividade de lambida, um termo curioso, mas que trata-se do tipo de afetividade infantil que é eminentemente físico, o cheiro, lá no nosso Nordeste, o abraço, o beijo e assim por diante, e vai enriquecendo-se por meio da interação social, com palavras de encorajamento, com atitudes de reforço, e de um modo que, quando somos adultos, nós temos um repertório enorme de afetos, e eles estão presentes comigo onde eu estiver, e não poderia ser diferente quando eu estou na academia, quando eu estou na interação com os meus alunos. Agora, imagine uma sala de aula com 40 alunos, e 40 repertórios de afetividade em contínua e dinâmica ebulição, em poucos minutos, mudando várias esferas de relacionamento e de interação ali. Que desafio é esse, enorme, quase intransponível, que nós, educadores, temos a cada dia, quando entramos em sala de aula, para ensinar e, com eles, também aprender. E que desafios eles mesmos têm, ainda educandos em processo de formação educacional, quando nem bem percebem que estão envolvidos neste mesmo processo. E muitas vezes se questionam por que estão aprendendo e por que não estão aprendendo. E por que aprendem melhor determinada temática e por que não conseguem aprender outra determinada temática. E por que conseguem fluir o mesmo grupo de assuntos e temáticas com um determinado professor e não conseguem com outro. Como explicar que não se trata de competência cognitiva nem pedagógica de um professor, que ele não consiga ver o resultado da prova de um aluno satisfatório, e o mesmo assunto e disciplina no qual ele bombou em uma ocasião consegue passar na outra se mudar de professor? Como explicar isso, se a questão não fosse afetiva?
Se fosse meramente cognitiva, a explicação seria, talvez, que a internalização foi deficitária por déficit de conteúdo. Mas e quando o conteúdo é o mesmo? Quando a disciplina é a mesma? Quando a ementa é a mesma e o professor adere integralmente e fielmente àquela ementa, mas o processo de aprendizado não acontece. E aí nós nos vemos frustrados. E eles muito mais. Como explicar que isso não é simplesmente uma questão cognitiva, mas é uma questão afetiva? E, com a licença da brincadeira, como explicar isso muito mais aos colegas educadores das ciências exatas, que tendem naturalmente, pelo campo do saber deles, de compreender essas interações muito mais no campo cartesiano e cognitivo. Afinal de contas, provavelmente alguém deve dizer: eu vou assistir àquela mesa temática porque deve ser aquele psicólogo, aquele pessoal que gosta de romantizar e idealizar o ensino. Percebam que é muito mais do que isso. Não tem a ver com ser ou não ser de determinado campo do saber, mas de compreender este processo como não apenas um processo cognitivo, mas afetivo. O Dr. Piacente, há poucos minutos, falava da mediação do amor, tanto a partir da revelação escriturística, como da realidade do campo das artes e da poesia, convergindo para isso que nós vivemos aqui. Afinal de contas, queridos, nós não somos robôs educadores que entram e saem nesta universidade sem que afetos nós transportemos de casa e conosco levemos para casa. E muitas vezes interagindo na própria sala de aula. Então, é preciso que nós venhamos a dar a devida importância, e eu me alegro que esta importância foi dada na temática de hoje. Percebendo, então, que esta interação social em sala de aula, ela é mediada, sim, por afetos, percebendo que existe, inclusive, uma provisão normativa na formação de professores no Brasil, desde 97, quando se diz que uma educação de qualidade, ou, para usar o termo que nós preferimos aqui no Mackenzie, de excelência, deve desenvolver nos aprendizes diferentes capacidades, dentre as quais capacidades cognitivas, físicas, éticas, estéticas, de inserção social e de relação interpessoal, e entre elas uma que eu pulei, mas que eu destaco por ser a última: capacidades afetivas relacionadas à educação de qualidade. Então, se queremos, como universidade, queridos, estar destacado no cenário educacional brasileiro e mundial, nós não podemos apenas ser capazes de mediar as nossas interações de aprendizado pensando exclusivamente no aspecto cognitivo. Precisamos nos tornar uma comunidade aprendente que se torna interacionista e interacionista mediada pela afetividade, sem nenhuma perda da competência cognitiva. E aí vem o segundo aspecto daquilo que eu gostaria de compartilhar com os colegas aqui. De que maneira a identidade institucional do Mackenzie, do Instituto Presbiteriano Mackenzie, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, favorece essa afetividade? Porque este é um aspecto muito interessante. Se queremos e compreendemos que a afetividade media a transmissão de conhecimento, a cultura desta universidade, que é profundamente impactada por sua missão, visão e por seus valores, deve favorecer essa afetividade. Porque, se não o fizer, ela estará trabalhando contra o processo de conhecimento e de transmissão de conhecimento, de aprendizagem, portanto. Nesse aspecto, vale a pena abrir o meu segundo parêntese semântico, quando nós vamos falar daquilo que nós conhecemos como a confessionalidade da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu gostaria que
você observasse essa imagem. Essa imagem, como as imagens, que valem mais do que 1000 palavras, podem certamente lhe ajudar bastante a compreender. Existe um fluxo dinâmico que envolve da educação básica à educação superior, da gestão aos negócios e expansão dessa universidade, desse Instituto Presbiteriano Mackenzie. E esse fluxo, essa torrente dinâmica, tem um nome, e o nome dela é confessionalidade. Não é um aspecto, uma parte, um anexo, um apêndice. É a essência do ser mackenzista, desde a sua mais arcaica origem. Nesse diapasão, então, que ressalta essa importância da afetividade, que não é, de modo algum, destituída ou excludente de conteúdos concretos e estruturantes, é central, portanto, que nós pensemos sobre a importância dos valores que essa confessionalidade baseia e lastreia, e que podem, sem dúvida alguma, por estarem identificadas com o próprio DNA dessa instituição, favorecer a afetividade no processo de aprendizagem. Nesse sentido, é preciso fazer aquilo que eu chamei de meu segundo parêntese semântico. Sabe por quê, irmãos? Porque há uma coisa muito interessante, colegas. É que é muito natural que nós tenhamos uma espécie de redução do conhecimento que a nossa última carta de princípios chama de conhecimento de contato, que é característico daquela situação em que a gente acha que sabe o que é a coisa e descobre que não sabe. Aquela situação em que temos uma ideia genérica, como, por exemplo, do que seja confessionalidade na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mas, na verdade, essa ideia genérica está, muitas vezes, longe daquilo que ela, de fato, é. Assim, a ideia de confessionalidade no Mackenzie corre sempre o risco de se tornar um termo repetido, presumido, falado, mas, às vezes, muito pouco compreendido. E eu gostaria de esclarecer, nessa ocasião, para que pudéssemos, ao final desta minha fala, fazer a conexão entre por que a confessionalidade é esse fluxo dinâmico que favorece a afetividade nas relações de aprendizagem dessa universidade. Veja que não há dúvida que cada pessoa que está aqui neste lugar, cada instituição tem uma perspectiva sobre a vida em geral e sobre cada coisa em particular, uma opinião, uma visão de mundo, aquilo que nós chamamos de cosmovisão. Mas algumas têm uma cosmovisão implícita, não declarada, escondida, típica do axioma, não pergunte que eu não lhe digo, e então nós vivemos felizes, para sempre. Não é o caso do Mackenzie. Nós preferimos articular e explicitar a nossa identidade, não apenas o nosso nome, somos a Universidade Presbiteriana Mackenzie, mas convidamos, ao fazer isso, todos os nossos stakeholders internos, dentre os quais vocês estão entre os mais importantes, e também os externos, a examinar essa confessionalidade, examinar o que ela significa. Por isso, não há nada mais distante do que querermos ser uma entidade confessional implícita ou intimista. Na verdade, estamos longe de fazer isso, porque esta maneira de fazer é o que gera preconceitos e pressupostos vagos que nós queremos evitar. Quando nós olhamos para essa imagem, nós temos na parte inferior 3 termos, que a nossa confessionalidade ela é transversal, permeante e transparente. Sinteticamente, entendemos que ela é transversal pelo fato de que a universidade, esta confessionalidade desta universidade, envolve toda a gama de saber. Ela é permeante porque ela vai até a raiz das coisas,
e não apenas a superfície das coisas. Eu quase trocava e dizia que ela é uma confessionalidade radical, no sentido mais etimológico do termo. Mas corria o risco de que alguém achasse que radical é sinônimo de fundamentalista. Daí porque eu preferi colocar o termo permeante, que obviamente não é meu, vem da Carta de Princípios dessa chancelaria, porque ela envolve exatamente o mesmo significado. A nossa confessionalidade, ela traspassa, ela é tridimensional em todas as áreas de saber. Somos uma universidade que estuda ciências divinas e ciências humanas, sem exceção. E entendemos que, sim, a nossa cosmovisão atravessa tudo isso, e tem o que dizer sobre isso, e tem o que falar sobre si mesma a estas áreas de saber. Mas ela também é permeante, ela faz um movimento helicoidal, porque ao mesmo tempo que ela vai atravessando as áreas de saber, ela vai aprofundando as esferas e os níveis de compreensão sobre aquilo que ela se chama confissão. E, finalmente, ela é transparente. Talvez o aspecto mais interessante daquela imagem anterior é que ela é realmente transparente. Se você voltar, professora, veja, ela é transparente. É possível ver, e é preciso que se veja. E aqui, talvez, é preciso que se veja não apenas na teoria, mas na prática da nossa gestão, da nossa vivência como educadores, para que, então, aquilo que nós dizemos confessar não seja tão externo como a mera religiosidade ética de alguém. Nossa origem, queridos, nossa história, nossos propósitos como universidade, exigem, não é opcional, exigem que essa cosmovisão cumpra o seu propósito, ao dar cor, trazer foco sobre as mais diversas áreas de conhecimento humano. O termo de doação desta universidade diz que essa instituição deve ser uma instituição de ensino de alto nível, baseado na Bíblia protestante, localizada em São Paulo, Brasil, eu estou traduzindo do inglês, a ser conhecido para sempre como Mackenzie College, no qual, durante cada dia escolar, daqui em diante, o ensino de Jesus Cristo e de seus apóstolos, como registrado na Bíblia, deve ser apropriada e devidamente ensinado, e que estes aspectos devem ser expressamente consignados nos artigos de Constituição e Estatutos da Universidade Protestante de São Paulo. Portanto, nós temos um dever com aqueles que fizeram nascer o Mackenzie. A visão que nós temos, e que muitos daqui sabem talvez até de cor, é de ser reconhecida pela sociedade como uma instituição confessional, presbiteriana e filantrópica, que se dedica a estas ciências divinas e humanas, comprometida com a responsabilidade socioambiental e em busca contínua de excelência acadêmica e de gestão. Porque temos uma missão implícita nessa visão, que é de educar o ser humano, criado à imagem de Deus, para o exercício pleno da cidadania em ambiente de fé cristã reformada. Quando nós falamos, portanto, de afetividade, nós precisamos buscar as origens dos nossos valores, porque estes valores que lastrearam a missão e a visão é o que dão substância ao afeto. Quando o professor doutor Piacente fala de amor, nós não estamos falando de algo difuso, mas de algo concreto, concretizado por causa de um conteúdo explícito, que é a nossa confissão de fé. Por que é que precisaria ter presbiteriana nessa universidade, quando em uma época ela não teve? Porque o nome do nosso edifício mais alto, mais visto, chama-se João Calvino. Porque, na verdade, é mais antiga do que o termo de doação desta universidade, desse instituto. Remete ao próprio tributo que se deve fazer à visão educacional do reformador, que Philip Schaff chama de o fundador
Veja, o fundador do sistema escolar comum, como se conhece hoje. Ninguém mais, ninguém menos do que o próprio João Calvino. Foi lá em 1536, enquanto o Brasil começava os seus primeiros passos, que lá em Genebra, Calvino começou essa história. E marcou, senhoras e senhores, indelevelmente o DNA do que significa ser presbiteriano, com uma marca genética chamada educação. Presbiteriano e educação são irmãos siameses que jamais podem ser separados. Nem aqui nessa universidade, nem em nenhum lugar onde se é presbiteriano de verdade. Veja que essa contribuição da identidade institucional nos permite, portanto, corrigir concepções equivocadas. A confessionalidade que nós cremos, apesar de estruturar o DNA, próximo, por gentileza, do Mackenzie, nunca foi e nem poderia ser, pode passar, é a próxima, obrigado, nunca foi e nem poderia ser sinônimo de catequização. Se alguém disser nas ambiências dessa universidade que o que ela propõe a fazer é catequizar aqueles que não creem como os seus fundadores ou seus gestores maiores, diga-se, confessionalidade não é escola dominical de igrejas, quaisquer que sejam. É muito mais do que isso. Confessionalidade não representa, inclusive por isso, perigo algum ao progresso da ciência e do conhecimento. E aqui, por feliz coincidência, sem saber que o professor Piacente estaria aqui, eu me reportei a um artigo que ele escreveu algum tempo atrás sobre a liberdade científica e a confessionalidade cristã, onde ele montou sobre os ombros de grandes epistemólogos e disse a seguinte frase: que a liberdade cristã do pensamento, de opiniões e de pesquisas é aquela que está presente nas Escrituras e foi amplamente propagada pela Reforma Protestante e na formação da ciência moderna. E, por isso, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, confessional, existe uma garantia que o pesquisador cientista faça o seu trabalho com a consciência de agir como um ser humano comprometido com a pura descoberta científica e com os mais sublimes ideais do desenvolvimento social e cultural. Não há patrulhamento ideológico por causa da confissão que nós cremos. Por outro lado, também não queremos uma confessionalidade amorfa, que se restrinja a um bom comportamento, porque foi isso que afundou outras grandes universidades da história, que perderam o munus da sua confessionalidade no diálogo e no debate das ideias e reduziu a apenas posturas conservadoras de bom comportamento, de ética interpessoal, de ética intergrupal, de ética interinstitucional. Portanto, confessionalidade não pode ser reduzida a tão somente um incentivo, como um dia já foi, mas não pode ser mais. A nossa confessionalidade lastreia, senhores e senhoras, o que há de mais profundo nessa universidade, que é a nossa crença absoluta, que não é pela qualidade da gestão dessa universidade, nem mesmo, e não se ofendam com isso, pela qualidade dos docentes que ela consegue aglutinar, mas por uma mão invisível que nós cremos ser a mão da providência divina, que faz dessa universidade algo completamente diferente de tudo que se vê no horizonte educacional brasileiro. E há muitos que estão aqui que podem falar com muita propriedade, porque sabem exatamente que isso é verdade. Mas por que isso? Porque confessionalidade, que é confessionalidade verdadeira, desce a valores. E aí eu os apresento, caso alguém aqui não os conheça. Os valores desta confessionalidade, que proporcionam justamente o ambiente para a afetividade como transmissão de conhecimento,
são, na conduta pessoal, dignidade, caráter, integridade e espírito mackenzista. No exercício da atividade profissional, ética, competência, criatividade, disciplina, dedicação e disposição para o trabalho voluntário. No relacionamento interpessoal, lealdade, respeito mútuo, compreensão, honestidade e humildade. No processo de decisão, busca de consenso, de justiça, de verdade, de igualdade de oportunidade para todos. No relacionamento entre órgãos colegiados, os valores que nos encaminham são valores como cooperação, espírito de equipe, profissionalismo e comunicação adequada. E quando saímos da ambiência do Mackenzie para outras instituições, é a responsabilidade, a independência e a transparência que deve nos pautar. E na sociedade, de um modo geral, a participação e a prestação de serviço à comunidade. E em qualquer uma dessas instâncias e em todas as circunstâncias, agir com amor, que é o vínculo da perfeição. De onde viriam esses valores, senhoras e senhores, se não fosse da rica tradição ocidental, judaico-cristã, que é a base da nossa confissão de fé? De onde viriam? Nesse sentido, chegamos ao terceiro e último ponto da minha fala. Como competências emocionais, fomentadas por esses valores institucionais da nossa identidade, podem facilitar o processo da aprendizagem. Tenho a impressão que ele está concordando com a minha fala. Quando pensamos em competências emocionais, nós pensamos em pelo menos 5 construtos. E eu não vou ser muito técnico sobre isso, vou ser apenas dissertativo. O primeiro construto é aquilo que a gente chama de autopercepção, ou autoconsciência. Pasmem vocês, há pessoas que não sabem quem são. Você deve, de vez em quando, encontrar com algumas. Elas, sim, sabem o nome delas, obviamente, porque, se não for esse o caso, aí o caso seria mais psiquiátrico. Mas elas não compreendem que elas são o que são e quem elas são. Competência emocional de um educador é a compreensão dele como ser e da função que ele exerce, do papel social que ele exerce. Sabe, é mais do que um bottom, é mais do que um crachá. É algo que, internalizado, me põe e me estrutura no mundo. Não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Um educador no Mackenzie precisa ser alguém que saiba e tenha autoconsciência, saiba quem é no mundo. Porque o que essa universidade oferece não é empregos, é uma possibilidade de realização de todo o potencial que você tem como docente e como educador. Saber quem você é e onde você quer chegar é condição fundamental para aquilo que nós chamamos de autopercepção. O segundo construto é a automotivação, ou seja, o que é que me mobiliza com os motivos mais íntimos em tudo que eu faço. O que significa uma motivação intrínseca que me faz acordar pela manhã, independente de prêmios ou bonificações externas? Qual é a minha paixão, ou aquilo que o americano chama, qual é o meu drive, aquilo que me dirige, aquilo que me motiva? Competência emocional em sala de aula é entender a cada manhã uma missão em ser educador. Mesmo naqueles dias tenebrosos de chuvas torrenciais ou de grandes tormentas interiores da alma, que como seres humanos temos nós também, e muitas vezes preferiríamos ficar na cama. Competência emocional que media a aprendizagem passa também por uma autorregulação, ou autocontrole, ou numa linguagem mais religiosa, domínio próprio, que é a capacidade de gerir a si mesmo em relação ao outro. Nós temos hoje uma geração de educandos provocativa, muito mais do que na época em que nós estávamos na graduação,
em que nós estávamos nos bancos escolares. É um desafio enorme suprir lacunas que, infelizmente, a família e o Estado e os grandes grupos sociais, que deveriam ser os normatizadores de limites para esses alunos que chegam na universidade, deixam para que nós os completemos. Não é apenas um certo analfabetismo funcional que muitas vezes nos atrapalha até em processos básicos na graduação, quando queremos ensinar. É um certo analfabetismo emocional, uma sociedade que carece de limites. Quem os põe? Nós. Mas como iremos colocar se não tivermos a competência emocional de gerir a nós mesmos? Os mais antigos dizem que ninguém dá o que não tem, e ninguém tem o que não recebeu. Se recebemos, precisamos dar. Se não recebemos, precisamos buscar. Porque o fato de não ter não significa que não teremos. Porque se assim fosse, educadores não seríamos. Porque educador é sempre um aprendente. Um educador maduro não é aquele que simplesmente tem uma folha extensa no currículo Lattes, mas é alguém que, no trato com os colegas, com os educandos e com a instância institucional, favorece, agrega valor emocional, agrega, não desagrega, porque em sala de aula ele vai ter o que se pôr diante dos educandos, coisa que, se ele não tiver, por não ter autorregulação, também não obterá dos outros, porque respeito não se ganha no grito, se conquista no exemplo. E esse é o grande desafio, porque nós também somos desregulados por uma sociedade que está desregulada. E aqui mereceria talvez o parêntese de dizer, está desregulada, porque, entre outros fatores, decidiu voluntariamente abrir mão justamente dos valores que nós, como instituição, não queremos abrir mão. Estes que eu citei quando falei sobre os valores institucionais de Mackenzie. É preciso, portanto, que, além da autopercepção, da automotivação, da autorregulação, haja a empatia ou a consciência do outro. Quando eu falei na minha introdução desta fala, de que o momento mais frustrante, senhores e senhoras, para um educador, é corrigir uma prova e ver que o aluno, eventualmente, não chegou ao aprendizado que nós transmitimos, eu precisava ter dito naquela ocasião que, por outro lado, o momento mais satisfatório, pelo menos para mim, eu imagino que para você também, é quando algo acontece, uma faísca de luz na sala de aula, e você vê um olho brilhar, porque um conceito foi compreendido, um aprendizado foi internalizado, e os desdobramentos infinitos do conhecimento começam dentro de um ser, que até então não sabia, e passou a saber quando juntou os pedacinhos que você construiu com ele. Para mim, corrigir prova é um momento de maior frustração, mas ver o brilho do olhar de um aluno que aprende é o momento de maior satisfação que um educador pode ter. E isso acontece quando a gente desenvolve empatia. A empatia é a consciência do outro, que faz levar em consideração também o bem do outro. E aí não tenho como deixar de mencionar dois modelos de pesquisadores que temos no campo educacional brasileiro. E eu tive o privilégio de, no mestrado em Psicologia Social, ter um modelo melhor como orientador. Aquele orientador que se multiplica em você, e aquele orientador que divide o outro para o bem próprio. Porque o objetivo maior dele é multiplicar-se em artigos, artigos e artigos. E o grupo de pesquisa dele é apenas um grupo de vassalos ou de escravos, que ele aluga a preço de titulação para simplesmente crescer no seu conceito no CAPES. Não é desses educadores e nem pesquisadores que precisamos. Nós queremos educadores e pesquisadores que, mesmo tendo a sua produção científica entre os melhores, consiga olhar para um educando e, no faiscar do seu olhar, dizer assim: ele tem mais potencial do que eu, vai mais longe do que eu cheguei, e, portanto, nele eu vou investir. Isso é competência emocional
aplicada à pesquisa. E, finalmente, senhores, habilidades sociais ou aptidões para criar e manter relacionamentos sociais. Alguém já disse que a academia poderia muito bem ser comparada a uma época medieval, onde existem os feudos, que atendem pelo nome de centros, de departamentos, de grupos de pesquisa, que muitas vezes estão com os seus canhões apontados uns contra os outros, e não percebem que todos são atingidos e todos são feridos. Mesmo que eu tenha rumos pessoais, de programas de desenvolvimento individuais, no meu trabalho como educador, é preciso que eu crie e mantenha relacionamentos com os meus colegas que facilitem um aprendizado mútuo e com os meus educandos que proporcionem agregação de valor. Mirem-se ou miremo-nos nos grandes exemplos dos grupos de pesquisa interinstitucionais e internacionais. Não há paradigma cultural, religioso, geográfico, geopolítico que impeça um pesquisador que tem emoção bem centrada na empatia com o seu propósito que o singulariza, mas que, ao mesmo tempo, trabalha em conjunto com outros, que impeça que um grupo de pesquisa junte judeus e palestinos, paquistaneses e indianos, para produzir ciência. Isso é possível, não apenas pela busca do saber cognitivo, mas pelo desenvolvimento de competências emocionais, que superam divisões que em nada favorecem, nem dentro dessa academia, nem em academia nenhuma. A compreensão, então, que precisamos ter como educadores, de forma a pautar a nossa relação com os educandos, é que nós, pessoalmente, como colegiados de educação, que formamos nos centros, nas faculdades, nos departamentos do Mackenzie, devemos ter relações, não apenas por dever de ofício, mas propor e trabalhar no sentido de serem tão bem-sucedidos os que estão conosco como colaboradores, quanto não estariam se fossem competidores. Portanto, tais competências precisam estar em contínuo processo de desenvolvimento em nós. Isso será tanto verdade quanto for uma busca pessoal e voluntária, assim como é a busca espiritual na confessionalidade. Você crê naquilo que o seu coração é buscado, ou que busca. Você se desenvolve naquilo que o seu coração é buscado, atraído pela ciência, por determinado campo de saber, ou que você o busca. Essas duas interfaces, portanto, não são paralelas, elas são convergentes. Daí porque os valores da confessionalidade nutrem competências emocionais. Conhecereis a verdade vos libertará, nunca passou de um slogan para quem achou que essa libertação seria meramente individual. Ela é individual e se estrutura no coletivo. Essa é uma busca de uma obrigação pessoal. No entanto, tal liberdade, e eu estou chegando ao final da minha fala, é fruto de uma verdade muito maior, que é tão ampla quanto essa confissão de fé que nos torna uma instituição de quase 150 anos de idade. Todos nós, no passado, no presente e os nossos que nos sucederão no futuro, temos um papel de construir, através de múltiplos atores, lugares e funções, mais do que uma universidade líder em pesquisa, ensino e extensão, mas uma universidade líder em ambiência e clima organizacional por meio de competências emocionais que começam na sala de aula e nas altas instâncias da gestão. Eu iniciei essa participação falando de frustração e satisfação no ato de educar. Até que, nesses dias, em uma das redes sociais, li um texto que, obviamente, chamou minha atenção. O texto tinha como título: A Universidade Matou a Minha Motivação. Bom, para quem ia falar dias depois sobre algo parecido, os meus olhos logo foram atraídos e eu li aquele texto, contando uma história triste de alguém que culpava a universidade por ter matado a sua motivação de aprender. Mas o que me faz trazer essa história foi a resposta que um jovem,
aluno, cristão, pesquisador, fazendo o seu mestrado da Universidade Federal do Mato Grosso, colocou como comentário naquela rede social. Ele disse assim, abre aspas, não sei se todos os meus colegas de curso compartilham do mesmo sentimento que eu, mas eu posso dizer que na minha universidade, a minha universidade não matou minha motivação. Sendo mais específico, meu curso não matou minha motivação. Em alguns momentos eu quis desistir do curso, é verdade, mas o envolvimento dos professores, tanto com a profissão psicólogo, quanto com a vocação professor, serviu de encantamento a mim. Essa palavra enche o coração da gente de alegria, de encantamento a mim. Eu pude experimentar professores inovando em metodologia, buscando outras formas de ensinar e avaliar. Sim, foi o amor deles, a profissão que me cativou. Foi o compromisso deles com a mudança real na sociedade que me fez ter vontade de participar dessa profissão. Não entrei na psicologia amando-a, mas através do compromisso de meus professores, fiquei motivado em estudar mais, conhecer mais. Tenho consciência que não é só o professor quem faz a experiência de estudar numa universidade boa ou ruim, mas agradeço aos professores que me motivaram, me encantaram e me mostraram a psicologia de uma forma diferente, pois eu posso dizer que a minha universidade não matou a minha motivação. Lendo esse documento, depoimento de uma rede social, que fica então para a história, embora eu e ele estivéssemos a pelo menos 2.000 quilômetros de distância, assim como em outros vários momentos em sala de aula, eu vi um brilho no olhar de um aluno, que prestou uma homenagem aos seus professores, que lhe encantaram, não por meio do mero conhecimento cognitivo, mas de competências emocionais que o motivaram a não morrer nem matar a sua motivação. Brilho no olhar, queridos colegas, é o que nos faz ser o que nós não poderíamos deixar de ser e o que nós queremos ser até o último dia da universidade, da nossa própria vida, educadores. Competências emocionais não é opção, é dever de ofício, mas muito mais do que isso, é processo de satisfação, quando a faísca no olhar brilha num educando que nós temos diante de nós. Que possamos, de fato, desenvolver essas competências e nos tornar ainda melhores do que somos. Lastreados por esta confissão de fé, por esses valores que dela emanam, pela visão do que queremos ser, pela missão que temos como propósito de existir, não tenho dúvida que o maior acervo que esta universidade tem está representado nos meus colegas que estão aqui nessa sala, competentes e em competência crescente. Que Deus os abençoe. Muito obrigado pela atenção. Professor, boa tarde, obrigado. Eu sou professor do Programa de Educação à História da Cultura, na pós-graduação aqui nossa, Mackenzie, e eu fiquei muito interessado, assim, quando o senhor falou, até comentei com o meu colega aqui, do conceito de confessionalidade, né? Primeiramente, o senhor estava falando mais das funções da confessionalidade do que o conceito de confessionalidade. E aí, depois que o senhor entrou, eu fiquei particularmente satisfeito em que aspecto, né? De ter esclarecido esse conceito. E que vem ao encontro, né? Uma hora o senhor tinha falado, um momento na sua fala, a respeito, né? Na nossa base judaico-cristã. E que é isso, eu acho que a nossa base da cultura ocidental e do projeto ocidental. Né? Estou aqui me valendo do filósofo que eu trabalho, que é o Charles Taylor. Né? Quer dizer, o projeto do Ocidente é o desenvolvimento das subjetividades como possibilidades de ser. Né? E é justamente essas possibilidades de ser que precisam ser cada vez mais, precisam ser reconhecidas como humanos.
E aí vem ao encontro da sua fala da questão dessa competência emocional, embora eu não faça essa distinção entre cognição e emoção, né? Ambas elas são identitárias, né? Apesar de, em termos representacionais, possam parecer diferentes. Até porque uma leitura que eu considero um pouco bastante enviesada do Descartes, né? Que a gente tem essa mania, né? Tudo que é cognitivo, duro, vem lá do Descartes. Não é bem assim, mas, enfim, não vem esse aqui é o caso. Mas, professor, a minha preocupação o senhor falou de confessionalidade e aqui no Mackenzie. Eu sou de uma época do Mackenzie que não era a Universidade Presbiteriana Mackenzie, era a Universidade Mackenzie, né? Quer dizer, não estava claro essa ideia de confessionalidade, né? No sentido público, no sentido do espaço público, né? Mas isso, historicamente, se fez assim no final dos anos 90. Né? Quem está aqui um pouco mais aqui no Mackenzie sabe muito bem que isso se deu lá por volta de 97, 98. E que, então, se construiu essa consciência de confessionalidade. E, muitas das vezes, quando nós falamos de confessionalidade, também há uma problemática, né? De que confessionalidade nós estamos falando. A confessionalidade que o senhor expôs me parece uma confessionalidade que tem uma base liberal, né? Liberal por quê? Porque o senhor acabou de dizer, olha, nós precisamos reconhecer, o senhor não falou essas palavras, mas foi isso, né? Nós precisamos reconhecer o outro. Mas reconhecer o outro significa isso que o senhor coloca lá, aqui, que está atrás do senhor, que é da autopercepção e autoconsciência. E aí, professor, só para pensarmos juntos, como que nós, professores, nessa instituição, podemos elaborar a nossa autoconsciência? Quando eu estou falando de autoconsciência, eu também estou me baseando, óbvio, na minha formação, que é na área de filosofia, de conceitos que vêm lá do chamado idealismo alemão do século XVIII, principalmente com um filósofo chamado Hegel, que vai justamente desenvolver esse conceito da Selbstbewusstsein. O que significa isso? Selbst, em alemão, significa próprio, né? Selbst, próprio, Bewusstsein, consciência. Ou seja, uma consciência própria, né? Uma consciência de, embora esse saber que nós temos de nós, ele está sempre sendo auto-interpretado. Ninguém se sabe de agora eu já me conheço completamente, né? Isso também é ingênuo. Mas como elaborar, como ter essa relação entre os valores da nossa instituição, valores confessionais de base cristã, né? E essa construção de uma consciência de si, de nós, professores, para que nós possamos chegar a isso que o senhor acabou de dizer, né? Como nós somos professores, que nós possamos ter isso aqui, autorregulamentação, automotivação, empatia, habilidades sociais. Como, né? Quer dizer, eu estou aqui tentando problematizar essa relação entre confessionalidade e processos educacionais do educador como construção de uma consciência de si. Ótimo, professor. Muito obrigado pela participação, pela pergunta. Ela me ajuda bastante, preocupado como eu estava de não ser cansativo aos colegas, reduzir um pouco a minha fala. Eu também não faço uma distinção, e o faço de maneira só didática, como fiz na minha fala, entre cognição e emoção. É aquele velho processo que a gente, quando está em sala de aula, tem que departamentalizar e seccionar para depois integrar e o aluno, então, fazer o processo de compreensão. Então, eu entendo que toda cognição é emotiva e toda emoção é cognitiva, porque esses dois processos não são duas vias paralelas. Logo no início da fala, eu falei exatamente sobre isso, que elas se complementam e se interdependem. Então, só para fazer essa pontuação aí nessa sua pergunta inicial. Um outro aspecto que talvez vá mais ao fulcro da questão que você traz, que se relaciona com a confessionalidade e a construção do ser educador e do ser educador em função do outro que é educando, me parece que a visão cristã, judaico-cristã, ela nos favorece de maneira, assim, muito grande. Porque a visão judaico-cristã que baseia, lastreia a nossa confessionalidade, ela é uma visão integrada
a partir de duas tríades, né? A primeira tríade é a tríade criação, queda e redenção, que são os três grandes temas da teologia judaica, da teologia cristã. E nessa visão fica muito claro para nós que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e, portanto, ele tem uma dignidade intrínseca que não é confessional. Essa dignidade é ontológica, é porque ele é humano, assim como as demais coisas do universo têm a sua dignidade também ontológica como seres que são, aquilo que são. Então, a partir dessa perspectiva, desse primeiro aspecto, dessa tríade de criação, queda e redenção, é que nos permite, como educadores, ter uma postura que seria uma postura empática, independentemente da confissão de fé do outro. Portanto, essa visão do homem, essa cosmovisão que inclui a visão do ser humano, é a principal base para que a nossa confissão de fé nos favoreça em ter aquilo que você chamou, o que você denominou de visão mais liberal da confissão, e que eu prefiro dizer que é uma visão mais humanista dentro daquilo que o humanismo de Calvino nos proporcionou, que era um humanismo de ver o homem como um ser aprendente, independentemente de suas convicções. Mackenzie tem uma história bonita de ter sido a primeira instituição a colocar filhos de escravos e filhos de barões dentro das suas salas de aula, quando ainda era o pequeno colégio do Chamberlain, assim também como foi o primeiro a colocar meninos e meninas. Nós sempre tivemos na vanguarda desses processos de assimilação não preconceituosa e não discriminatória, e essa herança ela vem da Academia de Genebra, da Academia de Calvino, que era baseado nessa ideia de que todo ser humano é digno de ser educado, porque Deus colocou nela aquilo que a gente chama de semente do conhecimento, dentro daquela essência divina da imagem de Deus. Portanto, eu entendo que a criação do homem à imagem e semelhança de Deus permite que o educador, no Mackenzie, tenha uma postura de acolhimento do outro, que é uma proposta afetiva, independentemente da confissão. Por isso que a nossa confissão de fé não é proselitista. Nós temos um serviço de capelania, o professor Piacente é um dos capelães aqui universitários, mas é um processo de capelania voluntário. As pessoas vão se quiserem, existem vários grupos diferentes, inclusive, que a capelania de alguma forma congrega. Também não existe um patrulhamento ideológico, de modo que nós temos, inclusive, um percentual, diga-se de passagem, bastante baixo de cristãos, professos e protestantes entre o nosso corpo docente, o que permite nos dizer que nós não temos nenhum tipo de discriminação ou de preconceito, porque não entendemos a confissão de nossa fé como instrumento mediador para o acolhimento do outro. Consequentemente, o processo de aprendizagem que é proposto pelo professor, ele é livre. Obviamente livre dentro daquilo que ele permite cumprir as emendas daquilo que ele deseja ensinar, que é determinado, obviamente, pelos conteúdos, e o propósito, que é de formar o educando. Neste processo, obviamente, que há conflitos de valores da interação própria de sala de aula e que vai se estruturar no processo, enfim, do outro. Ou seja, é um processo absolutamente subjetivo, que não pode ser normatizado, que não precisa ser homogeneizado para que ele seja rico. Pelo contrário, ele pode ser justamente rico por não ser homogeneizado. Agora, obviamente que como instituição, e aqui eu estou falando do aspecto institucional, nós queremos propagar essa confissão de fé de maneira explícita. Por isso que não temos problema em dizer que a nossa instituição é uma instituição confessional. Primeiramente porque a lei brasileira nos permite ser confessionais, né? Agora, nós entendemos que vivemos num ambiente educacional laico, porque o Estado é laico, e que a confissão, a instituição confessional, ela se insere dentro de uma permissão desse Estado laico e dentro daquilo que ele mesmo defende, que é o direito à religião, o direito à confissão de fé, o direito à livre associação e assim por diante. Então, eu entendo que, como instituição, nós temos uma missão. Ela pode ou não ser a missão de cada professor. E essa missão de cada professor vai ser determinada pela sua confissão de fé pessoal.
O que nós convidamos os professores a fazerem é examinem essa confissão de fé, examinem essa confessionalidade, conheçam mais, entendam melhor. E quando eu digo entendam melhor, não é porque haveria qualquer dificuldade de entender, mas às vezes falta uma certa disposição não preconceituosa para entender. Por isso que eu fiz aquele segundo parênteses semântico, como eu chamei na minha fala, de explicar que confessionalidade não é catequização, portanto, é possível que qualquer professor se torne cristão por meio do testemunho da nossa confissão nos nossos ambientes, sem dúvida alguma. É nosso propósito? Não. Esse é o propósito das igrejas, inclusive da Igreja Presbiteriana do Brasil, da qual, inclusive, eu sou ministro há quase 30 anos, mas é um propósito diferente de uma entidade educacional. Então, é preciso que os professores eles se deem o direito, especialmente aqueles que têm um interesse, de conhecer essa confissão de fé. Por exemplo, é, para mim, estranho que se fale tanto sobre Calvino, que certamente o colega conhece muito bem, e se fale aqueles velhos e gastos preconceitos com relação a ele, quando se conhece muito pouco da sua vida e obra, inclusive da sua influência social e econômica no pensamento ocidental. Então, para uma instituição que é eminentemente calvinista, presbiteriana, nós temos um objetivo, sem dúvida alguma. Queremos, ao mesmo tempo, estudar ciências divinas e estudar ciências humanas. E isso através de uma visão confessional que estrutura o nosso conhecimento da realidade. Nós cremos no interacionismo das relações, daí porque a temática é interacionista, e cremos também na objetividade da realidade. E dentro da objetividade da realidade, o conhecimento é possível. Faltaria certamente tempo para que a gente fizesse uma digressão histórica enorme, que certamente é conhecida por muitos colegas aqui, da influência de grandes cientistas e educadores calvinistas, reformados, cristãos de um modo geral, naquilo que nós conhecemos como o conhecimento atual. Sendo absolutamente resumido, é virtualmente impossível que a ciência, como nós a conhecemos hoje, no mundo ocidental, existisse sem a influência do presbiterianismo, do cristianismo de um modo geral. Então, muitas vezes, dentro da academia, a gente ouve colegas esgrimando os velhos bordões de Giordano Bruno e Galileu Galilei, me parece que não mais cabe nos tempos modernos. É preciso que superemos isso. Mas existe, sim, o espaço para o outro, e, por isso, nós queremos que ela seja mediada, esse espaço seja mediado pelas competências emocionais. O que nós estamos propondo na fala é que essas competências emocionais têm, nos valores da nossa confessionalidade, o melhor fomento. Portanto, se alguém quiser fazer um plano individual de crescimento em competências emocionais, eu estou propondo que os valores da nossa confissão de fé podem dar a qualquer um as melhores ferramentas, porque tudo aquilo que se fala hoje de direitos humanos, respeito ao próximo, alteridade, só tem uma base concreta por conta da confissão de fé judaico-cristã que estabeleceu o mundo ocidental. E veja, eu não estou dizendo que não existem esses valores em outras partes do mundo que não foram influenciados pelo horizonte judaico-cristão. Eu estou dizendo que o horizonte judaico-cristão, como semântica civilizatória, é, sem dúvida alguma, um grande centro de fomento desses valores. Então, sem dúvida alguma, temos, sim. Eu me sinto particularmente muito bem dentro da ambiência acadêmica do Mackenzie, com essa liberdade. É curioso, se tem alguma coisa que diverge completamente do espírito presbiteriano, é a ideia de catequização. Não fomos nós que catequizamos este país, nós educamos este país há 150 anos, pelo menos. De modo que quase toda igreja, interior do Nordeste, no Brasil inteiro, era comum você ter uma igreja, ao lado dela uma escolinha de alfabetização e ao lado da escolinha um hospital. Esse tripé, igreja, escola e hospital, é o espírito do protestantismo presbiteriano calvinista. Temos mais uma pergunta. Professor Paulo Borges. Desculpe se foi longo. Acabei cesseando a liberdade de outros. Vamos ouvir Paulo Borges e aí depois, porque faltam 5 minutos. Tá, então a gente tem. Bom, boa noite. Queria primeiro parabenizar pela apresentação. Eu fiquei
muito bem, gostei muito da apresentação. Obrigado. E muito feliz mesmo com a fala. E a Marili está de testemunha, é muito interessante isso, né? Você trouxe essa discussão das competências emocionais junto com os valores institucionais, mas Marili tem um semestre, eu fui falar na disciplina dela, sobre exatamente as questões emocionais e interação social, obviamente dentro da minha área, que são as neurociências. E se a gente pegar boa parte do que foi Espero não ter falado nenhuma tolice na área de neurociência. Depois a gente... Não, foi excelente. Você me ajuda. Não, muito bom. E é muito interessante ver como as coisas podem realmente se alinhar de uma forma muito interessante. Então, a última década, as neurociências elas deram uma guinada muito grande na direção do que a gente chama de neurociência social. O Mackenzie é o único laboratório é a única universidade que tem um laboratório de neurociência social, que está exatamente buscando o quê? Estudar bases neurobiológicas da interação social, da empatia e como isso nos dá muito orgulho, viu? E o que isso, agradeço. E como isso se desdobra no aprendizado. Então, esse é um ponto central, né? Na tua primeira passagem, quando o senhor estava falando sobre emoção e sobre raiva e medo, um dos modelos hoje mais interessantes para discutir por que quando a gente sai desse modelo a gente ganha em aprendizado é um modelo de emoção chamado Broaden and Build, né? Então, é o modelo das emoções positivas. Então, quando a gente pega raiva e medo, basicamente aumenta a frequência cardíaca, você tem dilatação de pupila, você tem uma série de respostas. Tudo aquilo que o senhor já está discutindo no começo, mas quando a gente... Isso estreita, porque a gente tem que sobreviver, tem que responder rápido aquilo. E de certa forma, compromete muito a capacidade cognitiva. Então, quando o Paulo estava falando da questão cognição e emoção, elas não são tão divididas, elas são... A gente precisaria fazer um seminário de anos aqui discutindo cognição e razão, porque, na verdade, a gente consegue ter resposta cognitiva sem afeto, e a gente consegue ter afeto sem processamento cognitivo, e o desafio nosso para aumentar o aprendizado é exatamente conseguir embutir as duas coisas, né? Com raiva ninguém aprende, né? E com raiva ninguém aprende, porque exatamente vai... Nem ensina. E ninguém ensina, porque vai contra esse modelo do Broaden and Build. Emoções positivas, elas favorecem o quê? Diminui essas respostas periféricas rápidas de sobrevivência, aumenta muito contemplação, aumenta muito admiração, aumenta muito a capacidade que a gente vai ter de pensar numa base muito mais ampliada. Tem um experimento em neurociências muito interessante que mostra bem essa questão cognição e emoção, que foi feito, as mulheres vão ficar bravas comigo agora, mas que foi feito com mulheres em ressonância magnética funcional, e a ideia era mostrar o quanto uma situação aversiva comprometeria uma capacidade básica de cálculo, e o que do ponto de vista biológico, tem por trás. Então, o que eles fizeram? Uma coisa simples, puseram mulheres na ressonância fazendo conta de cabeça. Não estou dizendo que as mulheres não saibam fazer conta de cabeça. Tem gente que fala isso, não fala isso não. Só estou ofendendo vocês. E aí qual que é a ideia? Num dia, essas mulheres eram expostas a um ambiente aversivo, carregado de conotação de que mulheres não são capazes de cálculo matemático. E no outro dia elas ficavam numa conversa neutra. Qual foi o resultado? Aumenta estruturas como a amígdala, falou do sistema límbico, com inibição de áreas de processamento cognitivo mais específico do cálculo. Então, se a gente quer montar uma sala de aula que as pessoas aprendam, tem que ser uma sala de aula que entenda isso e consiga dar base dessas emoções. Então, eu fiquei muito... Na verdade, não tenho pergunta nenhuma, é muito mais uma registrar aqui mesmo. Mas enriqueceu bastante a compreensão. Obrigado, muito boa a sua fala. Bom. E o nosso tempo está ao fim. Eu gostaria também de, na linha do que o professor Paulo Roberto e Paulo Borges, os dois Paulos, falaram, o senhor falou de Vallon, né? E o Vallon, ele caracteriza, uma das características que ele dá à emoção é a contagiosidade. E quando a gente fala de confessionalidade, e o senhor fala dessa autocompreensão e dessa capacidade de olhar para o outro, me remeteu a Vallon na questão da contagiosidade. O quanto eu preciso me conhecer, controlar a minha emoção diante de 40, 60 alunos numa sala de aula, para que o meu estado emocional não contagie, ou para que eu não seja contagiada pelo estado emocional desses alunos e a gente encontre equilíbrio. E o quanto a confessionalidade vai realmente permear
essa relação de contágio, o quanto o meu amor a Deus e a minha missão vai brilhar nos meus olhos e contagiar o aluno. O senhor falou com outra linguagem, do encantamento, e na minha mente veio o contágio. De fato é mesmo, professora, porque só fazendo um parênteses no que você falou, quando a gente resume a ética cristã, a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo a si mesmo, a gente vai justamente na direção do que pesquisadores nessa área da afetividade em aprendizagem falam, da dupla dimensão de interações de si consigo mesmo, e no caso específico da divindade, e das interações horizontais. O amor a Deus estrutura o amor ao próximo, em outras palavras, e o amor ao próximo qualifica que tipo de amor a este Deus nós temos, de modo que é impossível amar a Deus sem amar ao próximo, e só é possível amar ao próximo sem amando a Deus. É isso que basicamente a ética cristã diz. E aí, na linha do Paulo Boggio, eu acho que nós realmente precisaríamos pensar numa continuidade nas nossas mesas institucionais de reflexões a respeito de como eu controlo e como eu me conheço em termos de emoção, de reações. Quais são as minhas competências emocionais que precisam ser desenvolvidas? Eu acho que estudos interdisciplinares que venham na direção das neurociências, cultura e pensamento humano, teologia e psicologia, estudos interdisciplinares que transversem isso, podem enriquecer, sem dúvida alguma, esse processo. Eu acho que valeria até uma próxima semana pedagógica. Não tenha dúvida.